Olá! Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo, assim, numa passagem que, nossa, marcou muitas narrativas. Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 24. É a história famosa da queda, né? Aquela que se passa lá no Jardim do Éden. Tem Adão, Eva, uma serpente que fala e aquela árvore específica, né? Que o fruto não era para comer. Exato. Uma narrativa super densa. Totalmente. E o nosso objetivo aqui é, assim, tentar entender os momentos decisivos desse relato. Sabe, o diálogo central, a escolha de desobedecer e o que o texto diz que aconteceu logo depois. As consequências imediatas, né? Isso. Então vamos lá, desempacotar isso. Tudo começa, como o texto descreve, com a serpente. Ela é chamada de a mais astuta, né, de todos os animais. E ela vai conversar com a mulher. Uhum. A serpente chega questionando a regra divina, né? Aquela pergunta capciosa. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma árvore do jardim? Já começa distorcendo um pouco, né? Exato. Aí a mulher esclarece. Diz que podem comer dos frutos, sim, mas daquela árvore do meio do jardim, essa não. A ordem era clara: não comer nem tocar, senão morreriam. E aí vem um checkmate da serpente, digamos assim. Pois é, a afirmação ousada. Com certeza vocês não morrerão. E não para aí, né? Joga uma isca enorme. Serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha, o que é fascinante aqui é como o texto constrói essa tentação. Descreve o fruto como bom para comer, Uhum. agradável aos olhos, Visualmente atraente, né? sim, e o ponto crucial, desejável para dar entendimento. É uma mistura, potente, né? Apela para o físico, para o estético, e talvez mais forte ainda, para o intelectual, ou para esse desejo de transcender, sabe? Essa ideia de ser como Deus toca num ponto sensível, né? Com certeza. Um desejo profundo. Exatamente. E o passo seguinte, bom, é ação. A mulher pega o fruto, come. E depois dá também para o marido, que estava ali com ela. E ele come também. E a consequência que o texto narra é, pá, Imediata. os olhos de ambos se abriram. E aí, Perceberam que estavam nus. A primeira reação que o texto descreve é essa: vergonha. E um improviso ali, né? Costurar folhas de figueira para tentar se cobrir. a atmosfera muda completamente, né? De repente, eles ouvem a voz de Deus passeando pelo jardim, na viração do dia, diz o texto. E pela primeira vez, o que eles fazem? Se escondem. Se escondem de Deus. Aí Deus chama: Adão, onde você está? É uma pergunta forte, né? Muito. E a resposta de Adão é, nossa, reveladora. Ele diz que ouviu a voz, sentiu medo porque estava nu e por isso se escondeu. O medo entra em cena. E isso leva direto à pergunta inevitável de Deus: quem te mostrou que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu te proibi? É aqui que a coisa fica uhum, bem humana, talvez. Complicada. A reação não é de assumir o erro. Pelo contrário. Começa aquele jogo de empurra-empurra. Total. A transferência de culpa. Adão responde: foi a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu do fruto e eu comi. Quer dizer, a culpa é da mulher e, indiretamente, de quem a deu a ela, né? Exatamente. Aí Deus se vira para a mulher. Que foi que você fez? E a resposta dela: Na mesma linha, a serpente me enganou e eu comi. Ela também aponta para outro culpado. Ninguém ali, naquele momento, assume a responsabilidade inicial. É impressionante como o texto descreve essa dinâmica. e essa falta de assumir a responsabilidade precede diretamente as sentenças, as consequências que Deus então pronuncia, segundo a narrativa. São bem específicas para cada um. Detalha pra gente. Bom, para a serpente, uma maldição direta. Vai rastejar sobre o próprio ventre, comer pó, e uma inimizade constante, né? Entre ela e a mulher, e entre a descendência dela e a da mulher. Certo. E pra mulher? Para a mulher, o texto fala em dores de parto multiplicadas e uma tensão na relação com o marido. O desejo dela seria para ele, mas ele a dominaria. Uma dinâmica complexa. Sim. E pro Adão? Para o Adão, a consequência impacta o próprio sustento. A terra é amaldiçoada por causa dele. O trabalho para conseguir comida vai ser árduo, pesado. Com sofrimento, você se alimentará dela.
Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Nossa, pesado. E, por fim, a sentença da mortalidade é reforçada para ele. Porque da terra você foi formado, pois você é pó, e ao pó voltará. A finitude se torna explícita. É interessante notar, né? Logo depois dessas sentenças duras, tem um gesto ali, um ato de cuidado de Deus, talvez. Ele mesmo faz vestimentas de pele para Adão e Eva. Sim, é um contraste interessante com as folhas de figueira que eles fizeram. Algo mais duradouro, protetor. Um detalhe que o texto faz questão de incluir. Exato. E aí a narrativa caminha para o desfecho inevitável, né? A expulsão do Éden. E o motivo que o texto dá é bem curioso, né? É para impedir que o ser humano, agora que conhece o bem e o mal, estenda a mão e também coma da árvore da vida, para que não viva eternamente naquele estado. Entendi. Para evitar uma condição permanente de separação e conhecimento adquirido dessa forma. Exatamente. Então, eles são banidos do jardim e o caminho para a árvore da vida é guardado. O texto menciona querubins e uma espada flamejante que se revolvia, bloqueando o acesso. Então, fazendo um resumo bem rápido, a gente tem essa conversa inicial com a serpente, que é bem persuasiva, a escolha de desobedecer, que é motivada por essa promessa de ser como Deus, e as consequências que o texto descreve em cadeia, a vergonha, a culpa que um joga para o outro, as sentenças bem específicas para cada um, e, no final, a expulsão daquele lugar de... Comunhão inicial. É um quadro completo da mudança de estado, né? Sim. E o que fica disso tudo? Para mim, tem uma ironia muito forte na narrativa. Essa busca por ser como Deus, por ter mais conhecimento, acaba resultando, segundo o texto, justamente no oposto do que talvez buscassem. Perdem a proximidade original e ganham sofrimento, dificuldade e a mortalidade. Exato. E isso levanta uma questão importante, né? Sobre a natureza dessa transformação toda que o texto descreve. Passa-se de uma existência, digamos, de harmonia e provisão fácil no Éden para uma realidade totalmente diferente, de separação, de trabalho duro, de finitude fora dali. Uhum. Talvez valha a pena pensar um pouco sobre o que significa, dentro dessa história, ter o acesso à árvore da vida bloqueado. Que tipo de vida eterna era aquela que foi perdida ou impedida? E como ela se contrasta com esse conhecimento do bem e do mal que foi adquirido, mas, nossa, a um preço altíssimo, né? Fica essa provocação mesmo, né? Sobre essa troca fundamental que o texto de Gênesis 3 parece estabelecer ali na raiz da condição humana, que ele descreve. Exatamente. Uma troca que define todo o resto da narrativa bíblica, de certa forma.